aí, aqui no nosso cronograma tá até o dia 2, mas eu não coloquei até o dia 2 não, né? Coloquei lá até o dia 5, tá? Então até sexta-feira. E aí, gente, importante vocês colocarem lá no AVA na data correta, na data limite. Porque se Pronto. vocês... Oi. É aquele que tem as duas perguntas, né? Isso mesmo. Porque, assim, se vocês não postarem lá na data, infelizmente vai ficar com 0 nessa avaliação. E vale 2 pontos para P1, tá? Então, só lembrando aí, dei uma prioridade lá, não é difícil, é só vocês lerem com atenção, que a gente já estudou aqui, tá? Então, faz aí em dupla, e a dupla não precisa as duas pessoas postarem, não, para eu não ficar corrigindo repetido, tá? Então, se é a dupla, é a Beatriz e a Luciana, um exemplo, né? Aí coloca ou uma pessoa só posta. Importante é ter o nome das duas pessoas, tá? Então, não esqueçam que aí quando eu for corrigir, mesmo que não esteja lá postado dessa outra pessoa, é a mesma nota, né? Que a gente vai atribuir para a dupla, tá? Deixa eu ver o que mais. Gente, e a nossa segunda época, ela teve uma alteração de data lá no final do período, tá? Nossa segunda época estava no calendário 2 de julho. Aí ficou para o dia 9/7. Eu tive que alterar por conta que a coordenação, né, pediu, devido assim a para não ficar a prova seguida, né, uma da outra, tá? Então, dia 9/7, mas depois eu corrijo lá naquele cronograma, tá? Que tá no AVA. Então, ó, hoje não daremos matéria nova para não confundir a cabeça de vocês, certo? Então, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha para a prova. E aí, também, se vocês qualquer dúvida que vocês tiverem da matéria, então a matéria é da aula do dia 20 de fevereiro à aula do dia 26/3, né? Porque hoje são coisas que a gente vai repetir, tá? Então é uma revisão, certo? Gente, só um minutinho que eu vou pegar uma água aqui, que eu esqueci, rapidinho, antes da gente iniciar. Então, gente, já colocamos para gravar, né? Então, eu vou desligar aqui e vou compartilhar a aula com vocês. Janela. Nossa. Só um minutinho que tá abrindo aqui, tá? Hoje meu computador ele tá um pouquinho lento. Demorou até para ligar. Todos estão vendo aí? Sim.
Sim, beleza. Então tá bom, gente. Então vai ser o seguinte, eu vou fazer umas perguntas para vocês, né? Umas questões que eu trouxe. E aí vocês respondam aí, tá? Abram um áudio, porque por colocar no chat eu não consigo visualizar, tá? Que agora eu só estou vendo o slide. Então, né, para a gente revisar o conteúdo, a primeira questão está aí na tela. Qual é o nome da unidade gerencial do Serviço de Nutrição e Dietética, onde são desenvolvidas todas as atividades técnico-administrativas necessárias para a produção de alimentos e refeições, a sua distribuição para coletividades sadias e enfermas, além da atenção nutricional a pacientes na internação e em ambulatórios? Letra A, B, C, D ou E? Letra E. Letra E. Quem respondeu é? Eu, a Bia. Beatriz. Bia. Alguém acha alguma coisa diferente da Bia? Ou todos vão na E? Todos vão na E. Isso mesmo, Quer dizer, eu vou. gente. Isso mesmo, tá certo. Nós vimos isso, né, na nossa primeira aula lá, quando nós estávamos falando sobre as unidades de alimentação e nutrição. Então, inclusive, essa descrição, ela também, né, tá na legislação, tá? Então é isso aí, né? Então, empresa prestadora de serviço, né? Podia ser serviço centralizado, só para confundir, né? Empresa de refeição convênio, unidade terceirizada. Então, misturou tudo aqui, mas vocês estão atentos. Então, é o UAN, né? Unidade de Alimentação e Nutrição. Número 2. A área de atuação do nutricionista que abrange o atendimento alimentar e nutricional de clientela ocasional ou definida em sistema de produção por gestão própria ou sobre a forma de concessão, né, ou também chamado de mandato, que é um, um, um gerenciamento, né, terceirizado, é. Qual é a resposta aí, gente, dessa daí? C. Ou D, B. alguém dá mais? C. Sei lá, acho que é C. Eu fiquei na dúvida, mas é por sistema de produção? Aí eu acho que Mas o quê? Eu fiquei na dúvida entre a C e a D. Mais Peraí. alguém diferente? Hein, gente? Então a maioria vai em qual? Na C? É a C, né, gente? Porque, ó, a área, lembra lá, isso está na resolução do Conselho Federal de Nutrição, a resolução número 600 de 2018, aquela que eu falei que diz sobre lá, né, estão descritas todas as áreas de atuação do nutricionista. Então, a área da nutrição clínica, a área da nutrição esportiva, a área da alimentação coletiva. Então, a UAN está dentro dessa área, né, da alimentação coletiva. Tá? Então, aqui vocês poderiam até ficar na dúvida entre a C e D, mas aí aqui está perguntando a área de atuação do nutricionista. Então, área de atuação a gente tem que lembrar, né? São 5 áreas diferentes. A docência, né? A pesquisa também é uma área de atuação, tá? Então, a resposta correta aí é a letra C. Então, assim, né, uma perguntinha boba, mas, ó, confunde. Então, na prova, leiam com bastante atenção, porque as questões de UAN, elas não são difíceis, mas tem, né, umas coisas que enrolam a gente, que a gente se confunde. E em concurso público, essa questão com uma questão de concurso público. Então, confunde mesmo, mas a área de atuação, né,
seria a alimentação coletiva. Ó, e aí, ó, também está descrita lá na resolução mais antiga, número 380 de 2005. Então, alimentação, ó, vamos aqui primeiro na alimentação coletiva, né? Atividades de alimentação e nutrição realizadas nas UANs, como tal, entendidas as empresas fornecedoras de serviço de alimentação coletiva, serviço de alimentação autogestão, aí todos aqueles serviços que vocês pensarem em termos de produção de alimentos. Então, restaurantes, serviço de buffet, serviços, né, de hotelaria marítima, de alimentos congelados, tá? Cozinhas de estabelecimentos de saúde, né? Cozinhas hospitalares, tá? Atividades próprias da área da alimentação escolar. Então, o nutricionista da alimentação escolar também é um nutricionista que está trabalhando com alimentação coletiva. E também o PAT, né, que é a alimentação do trabalhador, né, as empresas que têm esse programa, que é o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, também estão dentro de alimentação coletiva. E aí a UAN é a questão lá, ó, que é a primeira questão, ó, unidade gerencial, onde são desenvolvidas todas as atividades técnico-administrativas, tá? Então, por isso que é administração de UAN, né? Porque o nome da disciplina. Nós estudamos também, né, conceitos de administração, porque, na verdade, a UAN é uma empresa, né? Você precisa ali de conhecimentos técnicos e também de conhecimentos administrativos para você conseguir administrar, tá? Então, necessários para a produção de alimentos e refeições até a sua distribuição para coletividades sadias e enfermas, além da atenção nutricional a pacientes na internação e em ambulatórios. E aí, ó, olha né, aí na área, dentro da área, esse slide aqui eu já mostrei para vocês também, foi lá nas nossas aulas iniciais, né? Vocês devem estar lembrando dele. Na área de alimentação coletiva, a gente tem umas sub-áreas, né? Uns segmentos, tá? Quais são esses segmentos, né? Unidade de alimentação e nutrição, que pode ser institucional, pública, privada. A alimentação escolar, né? Lembra? O Programa Nacional, o Programa de Alimentação do Trabalhador e Serviço Comercial de Alimentação. Aí aqui, eu tinha que ter colocado o outro slide. Ah, não, tem aqui, ó. Ah, beleza, ó. Então aqui, restaurantes e empresas institucionais, clínicas, né? Hospitais, instituições de longa permanência para idosos, né? Os antigos asilos. Agora a gente não usa mais esse termo, agora é instituição de longa permanência para idosos. Na área aqui da alimentação escolar, no programa, né, de alimentação do trabalhador, né, empresas fornecedoras de alimentação coletiva, e no serviço comercial de alimentação, que aí é o restaurante comercial, o buffet, o serviço ambulante de alimentação, a lanchonete, a padaria, o que vocês pensarem aí de comércio de alimentos, né, de refeições. Alguma dúvida até aqui, gente? De boa. Tá de boa? Tranquilo, né? A gente está mais revisando mesmo. Ó, aí tem essa outra questão, a resolução número 380 de 2005 do Conselho Federal dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições. Estabelece parâmetros numéricos de referência por área de atuação, além de outras providências. No anexo 2 desta resolução estão as atribuições obrigatórias e
complementares, ou seja, complementar é algo que não é obrigatório, mas é algo desejável, tá? Então, complementares do nutricionista na área de alimentação coletiva, especificamente em unidade de alimentação e nutrição. São atribuições complementares, tá? Então, atribuições que não são obrigatórias, mas são desejáveis que o nutricionista faça. Ó, letra A. Participar do planejamento, implantação e execução de projetos de estrutura física da UAM. Participar do planejamento e gestão dos recursos econômicos e financeiros. Letra B. Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento, custo das refeições, coordenar e supervisionar métodos de controle das qualidades organoléticas das refeições e ou preparações por meio de testes de análise sensorial. Letra C. Elaborar e implantar o manual de boas práticas, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados, né? São os POPs, que sempre que necessário. Promover programas de educação alimentar e nutricional. Letra D. Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e ou sanitária, estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de alimentos, conforme a legislação. Coordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas fichas técnicas, né? São aquelas fichas de preparo, né? São as fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias, planejar, coordenar, supervisionar e ou executar programas de treinamento, atualização e aperfeiçoamento de colaboradores. Então, aqui estão descritas atribuições, tá? Do nutricionista. A questão quer saber aquela que é de caráter complementar, que não é uma atribuição obrigatória. Qual é a alternativa, gente? Nossa, essa eu achei confuso, hein, professora? É porque ele é grande, né? E tudo parece que é necessário, né? Não é complementar. Então, porque na verdade tem 4 opções aí que são obrigatórias e uma só que seria assim, bom que o nutricionista fizesse, mas se ele não fizer, ele não está assim infringindo, sabe, a lei. Eu estou na dúvida da A, talvez. Eu também tô na A e na E. Mas a E tem muita coisa que compete a ele mesmo, né? Então, nossa. Sim, pois compete, ó. mas talvez não seja tão obrigatório, não. Ai, me deu realmente uma Eu tô achando que é a D, gente. Professora, eu acho que é a A. Eu acho que é a C ou a D. Eu acho que é a C ou a D. E vocês acham que o manual de boas práticas não é obrigatório, nutricionista da UAM? Ai, professora, não sei. Tudo aí parece que é obrigatório. Não, na boa prática, com certeza é obrigatório. Eu acho que é a A. Quem tá falando Então, que acha que é a? Sou eu, Matheus. Matheus. Gente, é a letra A, tá? Porque, olha só, elaborar o manual de boas práticas, atribuição nossa e obrigatória. Coordenar, executar, nós não temos que fazer os cálculos dos cardápios, do valor nutritivo, do rendimento, do custo, então tá correta. D, colaborar com as autoridades, né? Correta não, quer dizer, é obrigatória, né? Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e ou sanitária, nós, enquanto nutricionista, recebendo a visita, nós temos que ser o mais transparente possível, então, colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e ou sanitária é obrigação nossa, tá? E coordenar o desenvolvimento de receituários, ficha técnica, avaliar as preparações,
também tudo obrigatório. O que seria complementar aqui? Você participar do planejamento, implantação, execução de projetos de estrutura física da UAM. Muitas vezes, eles nem chamam a gente, né? Aí fica uma cozinha horrorosa. Esse participar do planejamento geralmente é responsável técnico, né? Não é o RT que faz mais isso? Então, mas assim, o nutricionista, mesmo que ele não seja o RT, ele deveria, é bom que ele seja consultado, é bom que ele participe do planejamento, tá? Então, assim, não é obrigatório, é complementar, por isso que é a letra A. Seria obrigatório se fosse para uma montagem de uma UAM. Não seria. Não seria também. Não? Tá? Então, assim, o que é nossa obrigação enquanto nutricionista da UAM? Elaborar cardápios, calcular os cardápios, elaborar as fichas técnicas, manual de boas práticas, dar conta de todos os documentos, os POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados, tudo isso. Sim. Tipo assim, por que eu tava achando que a seria obrigatório? Porque você falou nas outras aulas, né? A questão do nutricionista tem que saber de dimensão, de equipamento, onde que vai estar o quê. Por isso que eu pensei que a letra A provavelmente fosse obrigatório. Então, nós temos que saber de tudo isso, porque é desejável, quando uma cozinha é planejada, contando com a participação do nutricionista, ela vai ser uma cozinha muito mais funcional, porque, assim, o arquiteto, ele conhece lá, né, de estrutura e tal, mas ele não, muitas vezes, ele não conhece a nossa legislação, né, a legislação de alimentos. Aí agora falando geral, né, a respeito da legislação de alimentos, ele não conhece a fundo, então peca em alguma coisa ou outra. Então, a presença do nutricionista, a participação do nutricionista vai garantir que esse layout, lembra que nós falamos sobre estrutura física, da importância do layout permitir um fluxo contínuo, né, que não atrapalhe as operações, não foi isso que nós falamos? Mas não é obrigatório. Se, assim, se fosse obrigatório, né, eles até chamariam, né, o nutricionista, tá? Porque também seria até uma exigência, né, para alvará, para alguma coisa, mas é desejável, tá? Então, assim, a gente estuda a área física, tudo que é o ideal, porque nós precisamos saber e é claro que quando a gente participa desse planejamento, da elaboração, né, da planta baixa, da elaboração do layout, vai sair tudo melhor, tá? E também é ter aquele olhar clínico, né? Então, você está assumindo um restaurante, uma unidade, e aí você chega, né? Já existe o local, né? E muitas vezes esse local não é adequado. E aí é importante, né, a gente conhecer a legislação, a gente saber o que a gente precisa adequar, né, naquela cozinha. Então, a gente vai... Vanessa, mas para um RT seria obrigatório fazer essa implantação, ou não? Ou ele tem Não, não é obrigatório? não, o RT também não é obrigatório. O RT, ele vai responder criminalmente e legalmente por todas as atividades realizadas na UAM. Então, por exemplo, se encontra o alimento vencido, coisa estragada, condições de insalubridade, aí o RT responde, mas ele também não é obrigatório ele participar do planejamento, né? Assim, quando que vai construir a UAM, ele não tem essa obrigação, tá? Tá. Mas o RT, por que tem um RT? Porque ele tem que responder, né? Assim como na farmácia, né? Vão dar um farmacêutico RT. Ele responde por aquele estabelecimento ali, não é? Então, se acharem alguma irregularidade ali naquele estabelecimento, ele também vai responder por aquilo ali, tá? Mas assim, claro que se o RT, né, puder participar, é bom.
tá, gente? Então, assim, essa questão é uma questão difícil mesmo, uma questão de concurso. Muita gente erra essa questão, porque tudo nos parece obrigatório, mas é bom a gente ler, né, sempre. Se for cair resolução, alguma prova que vocês fizerem, vocês têm que ler, porque eles às vezes copiam exatamente a frase da resolução. E aí, se você não leu, se você não tem nenhuma noção daquilo, você acaba errando. Mas aí era só para a gente revisar aqui mesmo. Então, aí eu coloquei algumas competências e atividades de caráter o quê? Ó, obrigatório do nutricionista em um ano. Então, o que que seria obrigatório a nós? Planejar, supervisionar a execução da adequação de, tá? Aí aqui, ó, você vai a adequação, ó, de instalação física, equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas, tá? Mas não necessariamente você é obrigado a participar da elaboração daquele layout ali, tá? Então, ó, planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra, né? A compra dos gêneros e a manutenção o quê? De equipamentos e utensílios, né? Se aqueles equipamentos estão em condições, né, próprias, né? Para serem utilizadas. Planejar, elaborar e avaliar, ó, cardápios. Então, aqui, cálculo de cardápio, elaborar os cardápios, adequando ao perfil epidemiológico da clientela atendida. Então, se você está em um hospital, né, você tem que elaborar o cardápio com aquelas variedades todas, né, respeitando ali as doenças, diversas doenças, né? Então, quem é nutricionista de UAN hospitalar, né? É bastante trabalho. Planejar cardápio, ó, de acordo com a necessidade, né, de sua clientela. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção de fornecedores. Então, assim, seleção de fornecedores, né? Nós que vamos achar, né, esses fornecedores, vamos lidar diretamente com os fornecedores. Verificar, né, a procedência dos alimentos, bem como sua compra, recebimento e o que? Armazenamento de alimentos, tá? Então, tudo isso está descrito lá, ó. Coordenar e executar, ó, cálculos de valor nutritivo, o rendimento, ó, não estava falando da questão, ó, rendimento e custo das refeições ou preparações culinárias. Planejar, implantar, coordenar, supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, tudo isso aí, até de toda a cadeia produtiva aqui, né, gente? Até a distribuição ao cliente. Ó, promover programas de educação alimentar e nutricional. Então, isso aqui também cai bastante em prova. Muitos acham que educação alimentar em UAN é uma atividade complementar. Não é, tá? É uma atividade obrigatória. Porque nós somos profissionais, antes de tudo, nós somos profissionais da saúde, tá? Então, isso aqui é claro que é uma atividade obrigatória. Acompanhar os resultados, né, de exames periódicos dos clientes, pacientes, né, para o planejamento alimentar, detectar e encaminhar ao hierárquico superior e às autoridades competentes relatórios sobre condições da UAN impeditivas de boa prática profissional que coloque em risco a saúde humana. Então, aqui está dizendo o seguinte, gente. Se eu estou trabalhando em um local, identifico ali condições insalubres, já comuniquei ao meu superior e ele não resolveu, lembra lá que eu falei para vocês que vocês têm que documentar tudo, palavras o vento levam, né? Não é isso? Então, assim, se a empresa não está, você já sinalizou, já escreveu, já fez o relatório, já mostrou o porquê daquela inadequação, por que precisa ser corrigido.
e a pessoa não está nem aí, então você tem que encaminhar, né? Você pode até mesmo você mesmo fazer uma denúncia para o CRN, você não precisa se identificar, né? Você vai denunciar o seu próprio local de trabalho, mas assim, gente, em alguns casos é necessário, né? E se também não estiver adiantando, às vezes é melhor você até pedir demissão, porque você está ali correndo risco, né? Porque se você é o RT, você vai responder criminalmente, legalmente, por todas as coisas de errado ou e certos, enfim, que acontece ali dentro da UAM, tá? Então, aqui a gente não pode enxergar uma situação errada, uma situação que vai colocar em risco a saúde, né, das pessoas e deixar isso assim, fazer vista grossa, tá? Então, é uma atividade obrigatória do nutricionista também, tá? Nosso trabalho é sério, gente, não é mole, não. Alguma dúvida, gente? Ó, então a questão número 4. Assinale a alternativa que indica a modalidade de serviço de terceiros, ou seja, aqui a gente está falando o quê? Serviços de terceiro é serviço terceirizado, no qual a empresa incentivada, a empresa empregadora, contrata os serviços de uma empresa especializada que utiliza as instalações da primeira para o preparo e de distribuição das refeições. Qual é a resposta? Eu acho que é D. D de dado? Uhum. Alguém acha diferente? Então, vocês estão craque mesmo, hein? É a letra D, né, gente? Comodato, né? Lembra lá da empresa de sapatos que produz o sapato? Aí ela tem uma UAM, né? Que serve lá os funcionários, mas ela não quer administrar essa UAM. Então, o que ela faz? Ela terceiriza esse serviço, ela contrata uma terceirizada que vai ser responsável pela contratação de funcionários, pelo treinamento de funcionários, pela manutenção dos equipamentos, porque ela não quer se preocupar com mais essa questão, tá? Então, comodato, tá? Ou então também chamado de concessão, tá? Então, autogestão não é porque autogestão é gestão própria, né? Refeição convênio também não é, refeição transportada não é, porque a refeição transportada e a refeição convênio são formas de terceirização, mas aí é diferente, né? Refeição transportada, você de repente tem um canteiro de obra, você não tem uma cozinha, você tem um espaço para os trabalhadores ali almoçarem. Aí o que você vai optar? Você vai terceirizar esse serviço, né? Você pode contratar essa modalidade, refeição transportada. A refeição vai chegar lá já pronta, tá? Então é isso mesmo, comodato. E aí, ó, esse slide está falando exatamente isso. Também foi um slide das nossas aulas. Então, em relação aos tipos de gerenciamento de yuan, nós temos basicamente duas modalidades: autogestão ou gestão própria e terceirização, que aí pode ser, né, o comodato, que foi essa opção, as refeições prontas, transportadas, ou refeições transportadas, ou então a refeição convênio, certo? Então, é só vocês lembrarem da empresa de sapato que quer produzir sapato e que não quer administrar outra empresa, né? Lembra? A UAM, ela é uma empresa, muitas vezes, dentro de outra empresa. Ela é um sistema muito complexo, né? Que exige ali a atenção. Então,
as empresas terceirizam seus serviços de alimentação para se preocupar somente com a atividade fim, né, delas, no caso da empresa de sapato, que é produzir sapato, né, e focar, né, melhor no que compete a elas. Então, aqui mostrando, né? Então, ó, a modalidade de terceirização oferece as seguintes opções. Então, ó, comodato ou também chamado concessão. Tá? Então, a empresa beneficiária contrata o serviço de uma terceira que vai utilizar as instalações da primeira para preparar e distribuir a refeição. Tá? E aí a contratante vai fornecer a área física, né, que já tem lá. E a terceirizada, na modalidade comodato, ela vai entrar com a mão de obra, né, equipamentos, matéria-prima, né, os gêneros alimentícios, isso tudo, tá, gente? Então, esse slide também foi um slide da nossa aula. Todo mundo entendeu isso? Isso é tranquilo, né? Vocês vão pensar. A única modalidade de gerenciamento em que a UAM, ela mesma vai gerenciar essa unidade é a autogestão, que é o serviço próprio. A terceirização, aí a gente tem o comodato, tem a refeição convênio e aí as refeições transportadas. Mais uma questãozinha para a gente fixar bem isso. Então, as modalidades de fornecimento de refeições em uma UAM é a relação entre a produção de refeição e a forma que os funcionários que preparam esta refeição serão empregados. Considerando as modalidades de serviços, aí tem 3 alternativas. Então, ó, autogestão, serviço próprio, onde a empresa assume toda a responsabilidade pela elaboração das refeições, contratação de pessoal e distribuição. Terceirização, serviços de terceiros. O fornecimento das refeições isso não tem esse 3 aqui não, tá, gente? É formalizado por intermédio de contrato firmado entre a empresa beneficiária e as concessionárias. Quando a empresa beneficiária optar por utilizar serviços de terceiro, deverá certificar-se que os mesmos sejam registrados no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Refeição transportada é o fornecimento de cestas básicas aos funcionários de uma empresa, garantindo assim que eles levem para a empresa sua própria marmita. Nossa, qual é a resposta correta aí, gente? Professora, eu acho que essa 2 me deixou um pouco em dúvida, porque eu acho que a 3 não é, e acho que a 1 é certa. Mas a 2 eu fiquei um pouco em dúvida. O fornecimento das refeições. Eu também acho que não, eu acho que é a letra A. A 1 e a 2 estão certas. Vocês acham que é a letra A? Alguém acha diferente? Não, o que me deixou assim um pouco coisa é o final, da 2, que tem que ter o registro no programa de alimentação do trabalhador. Tem que ter. Vamos ver. Serviço de terceirização. Sim, aí tem que ter, gente. Por quê? Quando você terceiriza esse serviço, né, de alimentação e você está contratando uma terceirizada, essa terceirizada ela tem que atender aos requisitos do PAT. Porque nós vamos ter uma aula de PAT, né, mais para o final do período, e vocês vão ver que o PAT foi criado para garantir, né, saúde ao trabalhador, garantir uma alimentação saudável. Então, tem uma série de regrinhas. Então, nos cardápios precisam ter legumes, verduras, frutas. Então, é uma dieta balanceada. Então, essa modalidade de terceirização, ela tem que sim
ser registrada no PAT, até para garantir que você vai estar, né, a sua empresa vai estar contratando uma empresa de alimentação que zela pela alimentação do trabalhador, né, que tem consciência. Então, assim, essa empresa terceirizada, ela vai ter um nutricionista, né? Então, a UAN terceirizada, quando a empresa de sapato contrata a terceirizada lá que vai gerenciar o AN, ela vai trazer toda a equipe dela, inclusive a nutricionista, tá? Então, tá certo isso, tá? E a 3 não é Ô, mesmo. professora, mas no caso da autogestão, não tem que ter essa preocupação com o programa de alimentação do trabalhador do PAT? Sim, também, mas assim, né, aqui tá certo porque só definiu que é autogestão. É assim, toda empresa, gente, que for fornecer aos seus funcionários a alimentação, e aí as empresas que são, né, que geralmente fornecem, são grandes empresas que têm ali mais de 300 funcionários, e aí a lei, né, coloca a obrigatoriedade de você ter um refeitório e tal, né? Para essas pessoas poderem ter um lugar específico de alimentação. E aí a autogestão, aí aqui não importa se a nutricionista é da empresa, né? Se está na modalidade de autogestão, ou se está na modalidade de terceirizada. A gente tem que se preocupar com a questão da alimentação do trabalhador, tá? Então, também tem que ter, certo? Entenderam, gente? Sim. Sim. Né? Então, ó, a refeição transportada não é o fornecimento de cesta básica? Não. Fornecimento de cesta básica é uma outra modalidade de serviço, tá? Mas não é refeição transportada. Então, por isso que a 1 e a 2 são verdadeiras. Tá? E aqui, de novo, ó, esse slide era para ter colocado lá atrás, né? Mas é comodato é a mesma coisa que concessão. Então, aqui vai definir, né? Vai descrever o que é o comodato. A desvantagem do comodato seria, né, os salários dos colaboradores são menores que o da autogestão, porque, na verdade, quem paga também o salário do comodato não é a empresa de sapato, é a empresa de alimentação que foi contratada. Porque, lembra lá, ela é também responsável pelo contrato dos seus funcionários, tá? Então, a terceirizada, ela vai administrar os gêneros alimentícios, ela vai, né, ver a questão dos equipamentos, tudo isso, manutenção de equipamentos e também do pessoal, né? Então, ela que contrata, ela que vai demitir, tá? Então, o que acontece às vezes é que essas empresas terceirizadas, os salários são mais baixos, né? E aí, gente, agora mudando um pouco de assunto, nós falamos da ambiência, né? Que é muito importante. Então, ó, em relação à ambiência de uma UAN, é incorreto afirmar, tá? Então, tem uma aí que está errada. Então, letra A, iluminação deve ser distribuída uniformemente pelo ambiente, evitando ofuscamento, sombra, reflexo e contraste excessivo. B, uma temperatura de 22 a 26 com umidade relativa de 50 a 60% é considerado compatível com as operações realizadas na UAN? Letra C. As cores utilizadas no teto e no alto das paredes, acima da altura dos olhos, devem ter seu percentual de índice. Já até falei, gente, apertei sem querer. Ai, ai. Desculpa aí. É a letra C, né, gente, tá? Então, ó, eu fui mexer aqui, acabou apertando.
Então todas as outras estão certas, né? Não foi isso que nós vimos? Os equipamentos não deverão ser instalados nos cantos ou junto às paredes, porque isso causa mais barulho, não é? Então, essa medida de não instalar é para evitar a reflexão do som. Lembrando aí que a UAN é um lugar de muito barulho, então a gente não quer mais barulho. E aí nós também comentamos, né, que é importante a gente observar o decibéis dos equipamentos e escolher na hora da compra equipamentos mais silenciosos, porque não vai ser um equipamento ligado, né? Vão ser vários equipamentos ligados ao mesmo tempo. A iluminação natural funciona como bactericida, certo, né? Os raios ultravioletas, eles têm, né, essa função. E a iluminação natural, ela ajuda muito, né? Então, uma UAN bem iluminada, ela também, você tem ali menos gastos com lâmpadas. Então, é claro que tem que ter iluminação artificial, mas a iluminação natural também é importante. E temperatura da UAN, ideal, tá? Isso aqui é o ideal, gente. Não significa que seja assim, tá? A maioria das UANs são bem quentes, porque não são planejadas com, né, ali com apoio do nutricionista, enfim, esses problemas todos. Mas a temperatura que está lá na legislação é essa daí, tá? De 22 a 26 graus Celsius. E essa umidade relativa do ar também, né? Então, não pode ser um ambiente com uma umidade muito alta, porque a umidade muito alta você aumenta, né, a sensação de calor, sensação térmica do ambiente, deixando ali o ambiente bem desconfortável, tá? E, claro, a iluminação ela deve ser distribuída, né, uniformemente, então evitar ofuscamento, sombra, até para a gente evitar, né, acidente de trabalho, tá? Então, essa daí, a única incorreta é a respeito das cores utilizadas, desse índice de reflexão. Essa também é um pouquinho sabia, não, é confusa. Sim, essa cena eu nem imaginava. Essa realmente. Porque então, aí quando vocês lerem alguma coisa esquisita, desconfia, porque tem grande chance de estar errado também, tá? Mas essa questão também é uma questão difícil, uma questão de concurso também. Mas é só para a gente revisar. E aí, ó, falando da iluminação, né? Tá? Então, da importância, né? Garante limpeza do local, então uma iluminação adequada, né? Vai garantir ali uma melhor inspeção dos alimentos, vai garantir conforto físico, né, e mental. Então, você num ambiente mal iluminado, trabalhando ali, forçando a sua vista, isso também traz um cansaço. Tá? Assim como a temperatura também é importante, né? Então, temperatura elevada, muito alta, você passa mal, fica um ambiente ruim também. Ó, deve oferecer distribuição uniforme, ó, exatamente como está escrito lá na questão. Então, né, essa alternativa é correta. A luz artificial não deve alterar as características sensoriais dos alimentos, tá? Então, lâmpada colorida, nada disso a gente utiliza na UAN, tá, gente? A gente sempre utiliza iluminação, essa iluminação normal, né? Ai, agora me fugiu a palavra, mas daqui a pouco eu lembro. Mas é isso, gente. E aí, tem essa questãozinha também, ó, de planejamento físico. O planejamento físico de uma UAN é fundamental para a adequação das instalações aos objetivos propostos.
Através de um bom planejamento, pode-se garantir uma operacionalização das refeições, conforme os padrões qualitativos desejados do ponto de vista técnico e higiênico. E aí ele quer a incorreta. Então, a letra A, a ambiência do trabalho. Então, está falando de novo, né? Aqui na letra A da ambiência. De planejamento físico e, portanto, está falando de ambiência. A ambiência do trabalho é considerada como conjunto de elementos envolventes que condicionam as atividades administrativas e operacionais e determina em grande parte a qualidade e quantidade de trabalho produzido. Letra B. A iluminação em WAN deve ser distribuída de forma uniformemente, evitando ofuscamento, sombra, reflexo forte e contraste excessivo. A iluminação mais recomendada é a natural. Temperatura de 10 a 12 graus com umidade relativa de 20 a 30 é considerado compatível com as operações da WAN? A configuração, lembrando que ele quer errada, gente. A configuração geométrica indicada para o WAN é a retangular, desde que o comprimento não exceda 1 a 2 vezes a largura. Essa forma propicia melhor disposição de equipamentos e tem a vantagem de evitar caminhadas supérfluas, conflitos de circulação, reduzindo as fases de operação e facilitando a supervisão dos trabalhos. Então, em relação à ambiência, à área física, a planejamento físico, qual dessas aí está errada? C. A C, né? É isso aí, né? Nós acabamos de ver que quanto que é a temperatura da UA? E bem seguido, semana que vem. De 22 a 26, não é? Ontem. Então, né, uma temperatura de 10 a 12 graus, né, parece uma geladeira, né? Isso, né? Então, assim, quando vocês observarem algo bem assim, estranho, desconfie, né? Então, 10 a 12 graus é muito baixo, né? Essa temperatura aí. Os funcionários iam congelar. Não é centro cirúrgico, é uma cozinha, tá, gente? Então, isso aí tá errado. As outras estão certas, né? A forma ideal, a configuração geométrica ideal é sempre retangular, tá? E esse, desde que o comprimento não exceda de 1,5 a 2 vezes, também está lá na legislação, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu queria. Então, a parte de fiscalização. Tipo assim, essa coisa, igual aqui na questão ela falou, a temperatura não pode ser acima de 10 graus, o teto não pode ser preto, o teto sei lá o quê. Aí se a cozinha só pode ser branca, tem um padrão a seguir. Sim. Tem um padrão. Quem está falando? É isso mesmo, tem um padrão, né, gente? Que é estabelecido por algumas legislações e também por autores que estudaram essa questão de ambiência, certo? Então, a única incorreta é essa temperatura aí, tá? Ó, então, a temperatura da UAN de 22 a 26 graus Celsius. Umidade relativa do ar, 50 a 60%, tá? Quando a gente está construindo uma UAN, é sempre bom a gente colocar a localização da UAN virada para o sol nascente, né? Então, ao sol da manhã, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Uma casa que ela pega o sol da manhã, ela é mais fresca que uma casa que pega o sol da tarde. Então, quando a gente vai construir, né, um restaurante, se a gente vai partir do nada, né? Uma coisa é quando você já chega num local que já está ali, né, pré-estabelecido. Mas se você vai construir uma UAN, uma empresa de alimentos, é sempre melhor o quê? Você colocar
a UAN nessa posição aí, tá? Porque isso também vai ajudar tanto na temperatura, que vai ser menor, né, mais baixa, como na umidade relativa, tá? E também lembrando que o uniforme do funcionário também é algo que nós precisamos pensar, né? Então, um uniforme sempre de cor clara, o tecido ou algodão ou um brim, né? Por conta de ser tecidos que vão dissipar o calor do corpo, né? Deixar transpirar. Nada de material sintético na UAN. Ô, gente, é o seguinte, são 8h03. A gente tem 11 questões. Vocês querem ir direto e depois a gente para a gravação e fica aqui para tirar dúvida? Ou vocês querem um intervalo? Direto, prof, melhor. Então tá, todos estão de acordo, né? Para depois eu não ouvir reclamações. Tá? Então vamos seguir assim, né? Se todos concordarem. Porque assim, como é uma aula que não tem conteúdo novo, é uma aula mais curta mesmo. Tá? Então eu acho que a gente, se for direto, a gente termina aí antes das 9, tá? Então vamos embora. Alguma dúvida, gente? Até aqui, tudo tranquilo? Vocês estudando, né? Vai bem na prova, né? O que não é aconselhável é a pessoa, às vezes, nem leu a matéria e vai para a prova, assim, na esperança, de repente, que vai lembrar, que vai saber, e aí que dá ruim, né, gente? Então, assistam essa aula de novo depois, e façam um resumo, estudem, e aí todos irão bem na prova, tá? Porque o ano não é difícil. A questão é que é muita coisa, muito detalhe, mas não é uma matéria difícil. Ó, 7. O sistema de distribuição de refeições depende da área física disponível, da planta física e do fluxograma do serviço de alimentação, bem como das instalações e tipos de equipamento. Para atender, a questão contou uma historinha, né? Para atender funcionários e acompanhantes de um hospital, o sistema que mais permite o desperdício aí essa questão é de sistema de distribuição de refeição. Então, nós vimos isso, né? A gente tem o self-service, a gente tem cafeteria fixa, a gente tem o serviço à francesa, a gente tem esteira rolante. Qual que vocês acham aí, pelo que nós já vimos, que ele pode contribuir mais para o desperdício de alimentos? Hein, gente? Não tenho a menor ideia dessa, juro. Confesso que eu tô na dúvida. Nossa. Vai eliminando. Vocês pensam no serviço e pensa ali se ele vai contribuir para o desperdício ou não. É claro que, né, Eu acho que é A. É o Matheus, né? Tá falando? Não, agora é o Anderson. Agora é o Anderson. O Anderson, eu acho que é A. Alguém acha diferente? Na dúvida entre A e a C. Não, C não. Entre a A e a C. Na dúvida entre A e a C. Não sei. Realmente eu não sei. Vamos ver qual é a resposta. É a esteira rolante, gente. Vou explicar por quê. Lembra lá? O self-service é aquele serviço que tem aí nos restaurantes de rua, por exemplo. Então, você mesmo vai se servir. Então, se você mesmo está colocando, né, a gente espera que a pessoa tenha consciência ali de colocar o que ela vai consumir. É claro, né, que a pessoa também pode desperdiçar,
Mas o self-service, como é o cliente que ele mesmo porciona a sua refeição, então não poderia ser a A. A Assim, mas cafeteria... eu pensei na A por conta, assim, depois você não tem como reaproveitar a comida que está lá exposta, todo mundo botando a mão. Por isso que a minha lógica foi no self-service. Não, então, mas aqui ele quer claro, todos os serviços, gente, vai ter um desperdício de alimento, mas o sistema de distribuição, o serviço que mais vai desperdiçar o alimento é o esteira rolante. O self-service, você pode ter algum desperdício, mas isso são estudos, tá, gente? Então, no self-service, você tem um pouco, né? Você tem menos desperdício do que a esteira rolante. A cafeteria também. Então, a cafeteria é o seguinte: as refeições são colocadas aqui, ó, e distribuídas aos clientes por funcionários, tá? Mas aí você utiliza ou essas bandejas ou esses pratos, já viram aquelas bandejinhas que vêm com a divisória? Tá? Então, o deslocamento do cliente é feito por fila. Aqui você pode falar para o copeiro, a pessoa está botando muito arroz, aí você fala, não, chega, tá bom. Ou você fala, eu quero pouco arroz, né? Então, a cafeteria, ela é um sistema que tem desperdício também, porém o desperdício é menor. A la carte, né? Então, a francesa é um tipo, ó, da questão lá, ó. A francesa é um tipo de serviço à la carte, em que o garçom vai te servir. E aí você pode recusar ou não o alimento. Ele pergunta para você: você quer carne? Aí você não, ou, né? Ou você quer algum alimento? Você pode falar também, né? Isso. Agora, a esteira rolante, o que acontece? Essas bandejas, elas já vêm pronta, tá? Então, por isso que esse nome, esteira rolante. Então, esses equipamentos existem, é que eu não achei uma foto, tá? Nem na aula eu não consegui achar um sistema de esteira rolante para mostrar para vocês. Mas consiste, né, de carrinhos isotérmicos que são posicionados em ambos os lados da esteira rolante em operação. E aí os funcionários vão porcionar essas preparações e o usuário só vai receber ela pronta no guichê, tá? Então, o funcionário mais próximo do guichê, com visibilidade para o refeitório, e para a fila, se encarrega também de operar a movimentação da esteira. Então, por que que aqui é o maior desperdício? Porque às vezes eu não como alface, ó, e aí aquela bandeja ela já vem pronta, ela já vem ali. Eu não tenho como falar, coloca menos arroz ou não coloca alface. Entenderam por que que é o sistema que mais desperdiça? Tá? Mas isso aqui foi só para a gente, é uma questão para a gente relembrar os tipos de serviço. Ó. Então, self-service, ou também chamado de autosserviço, o próprio cliente se serve, né? Então, evita o desperdício, porque o cliente escolhe o que ele deseja. Tá? Então, essa esteira rolante é como se fosse uma produção mesmo, de uma fábrica, né? Eles montam, faz o empratamento lá das bandejas, bota na esteira e não quer saber. Então, essa quantidade porcionada na esteira rolante, ela vai ser sempre igual. Então, se é uma concha de feijão, é uma concha de feijão. É três escumadeiras de arroz, vão ser três escumadeiras de arroz. É um pedaço médio de carne, vai ser um pedaço médio de carne. Então, assim, não tem aqui como o cliente dizer, eu não quero isso, eu quero um pouco menos, tá? Então, nesse tipo de serviço, o índice de desperdício, ele é maior, tá? Ele não é nem muito utilizado, mas, assim, né, quartel, serviço, assim, que é muita gente, ainda existe esse sistema, né, de esteira rolante. Entendido, gente? Sim ou não?
Sim. Então, beleza. Ó, agora, ó, uma sobre gestão de recursos humanos. Ó, o nutricionista à frente de uma UAM pode exercer múltiplas funções, né? Como nós já vimos. Assinale a alternativa que traz apenas funções relacionadas a funcionários, né? Então, letra A, estabelecimento da missão, visão e valores da empresa e organização das palestras de sensibilização. Letra B, cálculo do resto em gestão e estabelecimento de metas de redução do desperdício. Letra C, planejamento do cardápio mensal. D, realizar atividades de aperfeiçoamento da mão de obra através de treinamento e capacitação e, e participar aqui faltou um D, do recrutamento e seleção de mão de obra. Letra E, calcular o índice de sobras. Então, aqui ele quer a função do nutricionista relacionada à gestão de pessoas, né? A administração relacionada aqui aos funcionários. Tá? Então, é a única alternativa que traz apenas essas funções. Qual é aí, gente? Eu só estou em dúvida entre a D e a A, professora. D e A? Eu acho que é a A. Eu acho que é a A. Bom. Essa também é um pouco confusazinha, né, gente? Alguém acha diferente? Temos votos para a letra A e para a letra D. Eu acho que é letra D. Então, vamos ver. Professora, mas o que seria estabelecimento da missão? O que o funcionário faria, né? Aqui, isso aqui aqui não é gestão de recursos humanos. Estabelecimento da missão da empresa é definir quais são os valores da empresa. Não tem quando né, você está consultando um site, aí tá lá, visão da empresa, como aquela empresa se enxerga, qual é a missão dela, qual é o papel dela. Então, não seria essa, tá? Então, a D é correta, porque, ó, recursos humanos, né, realizar atividades de aperfeiçoamento de mão de obra, né? Fazer o treinamento dos seus funcionários, as capacitações, participar do recrutamento, ou seja, da seleção dos candidatos. Então, quando o nutricionista ele faz essas atividades aqui, isso aqui é o quê, gente? É gestão de pessoas, né? Tá? Então, a letra A, ela confunde um pouco por conta, né, dessa embromação aí, né? Falar de missão, tá? Então, aqui, ó, a organização das palestras de sensibilização poderia ser gestão de recursos humanos, né? Gestão de pessoas, mas estabelecimento da missão, visão e valores da empresa, não, tá? E as outras, né? Planejamento de cardápio? Não, planejamento de cardápio não é gestão de pessoas. Calcular índice de sobras. Então, assim, essas não eram opções, né? Cálculo de resto em gestão, redução de desperdício. Então, realmente, vocês poderiam ficar na dúvida entre a A, porque no final aqui até coloca algo sobre gestão de recurso humano, mas a correta é a D, tá, gente? Então, atividades, né, de aperfeiçoar os seus funcionários, tá? Fazer capacitação, participar da seleção, né, da escolha ali dos funcionários que vão compor o quadro da UAM, é uma atividade de gestão de pessoas, né? Gestão de recursos humanos. Certo? Então, assim, a prova de UAN tem que ler com bastante atenção, né? Porque, assim, a gente estuda muita coisa, tem a questão da parte administrativa também, então tem que ler com bastante atenção.
Vamos seguindo. Então, ó, 9. É correto afirmar que entre as atribuições específicas que compete ao nutricionista da UAN, não se inclui. Então, aqui nessa, tem uma atividade aí que não é atribuição específica do Nutri da UAN. Então, preparar, porcionar e distribuir as refeições, executando as atividades operacionais com sua equipe. B. Administrar o UAN. C. Supervisionar o andamento do processo produtivo das refeições. D. Participar do planejamento e gestão dos recursos econômicos financeiros, né, dos custos. E. Planejar e executar a adequação de instalação física, equipamento e utensílio. Eu acho que é. Eu acho que é a A. Ai, não sei, professora, tá confusa, hein? Eu acho que é a A, mas também não sei. Eu acho a A também. Né? É. Essa distribuir as refeições, eu acho que não é atribuição. Preparar também, eu acho que não, né? É isso mesmo, gente. Você é nutricionista, você não é cozinheiro, como é que você vai preparar as refeições? Quem prepara são os manipuladores de alimentos. Quem porciona são os manipuladores de alimentos. Quem distribui são os manipuladores de alimentos. Então, assim, essa daqui, né, não nos compete isso, tá? Administrar uma UAN é nossa atribuição. Supervisionar, o que nós vamos fazer é supervisionar o processo produtivo das refeições e não preparar, tá? Participar do planejamento e gestão, né, dos recursos econômicos financeiros da UAN? Sim, né? Nós nos preocupamos com custos. Planejar e executar a adequação, ó. Então, a adequação de instalação física, equipamento e utensílio, nós que fazemos, nós que vamos dimensionar, né, o tamanho do equipamento, nós que vamos dizer quais são os utensílios que são necessários, o que está de errado com a instalação física, nós que vamos dizer, né? Então, você identificou algo que não está de acordo com a legislação. Então, isso é a atribuição, tá? Então, é sempre assim. Vocês viram que tem alguma coisa estranha, né? Preparar, e vocês já logo pensaram, bom, preparar? Será que a gente tem que preparar alimento também? Não, né, gente? Então, a gente tem outros cargos, né, dentro da UAN que vão fazer isso aí, né? Então, tem o cozinheiro, tem o meio oficial de cozinha, tem o auxiliar de cozinha, tem a copeira, o auxiliar de serviços gerais, tudo isso, tá? Então, é só ler com atenção que vocês conseguem detectar, né? Então, na dúvida, mas assim, qual que é a mais absurda aqui, né? Preparar, né? Porcionar e distribuir refeição. Tá? Então, a gente não executa atividade operacional. A gente executa atividade operacional que compete a nós, planejamento de cardápio, cálculos, né, pedido de compra, tudo isso, treinamento de funcionário, agora preparo, isso não é com a gente. 10. Assinale a alternativa que apresenta a atividade desenvolvida pelo nutricionista em uma unidade de alimentação e nutrição que pode ser considerado uma atividade de planejamento. Qual que é aí? Ele quer uma atividade que tenha caráter de planejamento. Eu acho que é a A, não? Ou a B. Juntinhas. Também achei a A. Só tem uma, correta, professora? Só. Elaborar, porque a B fala elaboração do cardápio do período programado. Essa também é uma questão confusa, não é? Mas porque padrão
sei lá. Alguém acha diferente? Estabelecimento do padrão. Estabelecimento do padrão. Estabelecimento do padrão. Eu tô na dúvida do B. Eu achando que é B. A B ou A, não sei. Então, C e D não são, né? Não. C e D não são. E o Eu acho que cachorro arrumando elaborar já confusão. sai do planejamento, a meu ver, né? Quem tá falando? Fátima. Isso aí. É isso aí, Fátima. A elaboração já sai do planejamento. Então, gente, a letra A e B são são um pouco assim confusas, mas o planejamento a gente quando realiza o planejamento a gente está realizando uma atividade que ainda não aconteceu. Então a gente está antecipando, não é? A gente planeja, e aí no decorrer, né, do curso, no decorrer, né, lá do dia a dia da UAM, lembra que eu falei para vocês, de repente, a gente tem que replanejar coisas que não deram certo, mas o correto seria, né, de planejamento, estabelecimento do padrão de cardápio. Então, aqui, por exemplo, eu quero um cardápio popular, né, eu vou planejar definir se esse cardápio vai ser popular, se ele vai ser médio, se ele vai ser um cardápio de luxo, tá? Então, é isso mesmo. Então, a palavrinha aqui, ó, elaboração, não seria adequado. Se tivesse a palavrinha aqui, ó, planejamento de cardápio do período programado, aí seria, tá? Mas como essa palavrinha aqui, elaboração, né? Então, deu a entender que é a atividade do momento, tá? E não uma atividade que ainda vai acontecer, tá? Então, ó, planejar consiste em decidir por antecipação a respeito do que, com que meios, para que fim, como, onde e quando vou fazer, bem como quais são os objetivos que eu tenho para, né, quais os objetivos que eu quero alcançar, tá, gente? Então, ó, tá lá nas atribuições do nutricionista na UAM. Planejar, organizar, digerir, não, dirigir, tá, gente? Nossa, eu tô doidinha. Supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição, tá? E aqui também, isso aqui é um slide que foi da nossa aula, para vocês não esquecerem que nós, nutricionistas de UAM, também realizamos assistência e educação nutricional, tá? Seja ela em instituição pública, privada, porque muitos erram isso aqui, acham que isso aqui não é uma atividade obrigatória do nutricionista da UAM. E é sim, tá, gente? É resolução do Conselho Federal aí de Nutrição, número 600 de 2018. E aí, ó, o que significa administrar? Planejar, né? Então, aqui eu planejo, quando eu estou planejando, eu defino o que eu quero alcançar com aquele planejamento, né? Quais são os meus objetivos, as estratégias que eu vou utilizar. Quando eu vou organizar, eu vou, a palavra já diz, né? Eu vou delegar funções, eu vou atribuir funções, então eu penso em quais são os funcionários que vão realizar tal função, né? Quem fará, quais as tarefas que irão realizar, como é que irão fazer. Dirigir é liderar e motivar, né? Então, isso aqui não são funções apenas do nutricionista de UAM, né? Mas de um administrador de qualquer empresa.
Tá? Então, controle seria a monitoração, né? Monitoração, desculpa, do desempenho. Então, aqui o controle seria uma das últimas etapas, né? Então, eu planejei, aí foi organizado, foi executado, e aí no controle eu observo que alguma coisa não saiu como planejado, tá? Então, o controle, a gente não controla lá as temperaturas, né, dos alimentos, a gente não faz todo esse controle, tá? Então, o controle seria uma das últimas etapas. Então, o administrador, que também é o nutricionista, né, da UAM, no caso, também vai realizar essas atividades aqui. Então, esses são os pilares da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, planejar, a gente define, né, o que vai fazer, quais objetivos que a gente quer alcançar quando a gente está planejando uma situação. Organizar quais e quantos recursos, né, seria que estarão, por exemplo, envolvidos na ação para atingir aquele objetivo. Então, aqui é organizar mesmo, não só organizar tudo, né? Todos os recursos, mão de obra, tudo que eu for pensar aqui. Dirigir é a gente coordenar, né, o dia a dia do nutricionista, coordenar lá a equipe de trabalho, né, verificar ali se eles estão nas funções para alcançar os objetivos traçados no planejamento. E o controle, então a gente faz né, a gente controla processos fazendo as comparações necessárias para verificar se as coisas aconteceram conforme nós planejamos, tá? Então, voltando lá, então, planejamento, estabelecimento do padrão de cardápio, né? Então, eu estabeleci aquele padrão de cardápio e aí todos os cardápios que eu vou montar, eu tenho que seguir, eu tenho que ser coerente, né, com aquela escolha ali. Isso é um exemplo, tá, gente? É uma questão, né, um exemplo de uma atividade que pode ser considerada de planejamento. Gente, deixa eu voltar para... Bom, essas eram as questões, né? Então, eu peguei um pouquinho de cada matéria, né? De cada tema aí que nós abordamos lá nos assuntos, né? Então, nós falamos sobre a administração, sobre o nutricionista, a atribuição do nutricionista na UAM, falamos sobre a área física, não é? Sobre as estruturas, a estrutura física e funcional da UAM. Tá? Falamos também, né, do sistema de distribuição de refeições, tá, gente? Então, hoje não teremos matéria nova, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Lembrando lá, o trabalho tá já postado no AVA, tá, gente? Professora, licença. Sim. Eu não tô conseguindo colocar, eu não sei se já colocaram nome, presença, porque eu não tô conseguindo abrir o meu chat. Ah, tá. Deixa eu anotar seu nome. É o chat mesmo. Eu pedi para vocês colocarem. Na outra aula também aconteceu isso com você, né? Isso, Você tá a mesma assistindo... coisa. Tá dando como se eu não tivesse online no chat. Você está assistindo de celular ou de computador? Sim, do celular. Ah, porque no celular é mais complicadinho mesmo. Não, mas eu já anotei aqui, tá? Tá bom, obrigada, tá? Tranquila. Ô, gente, lembrando, nossa prova é semana que vem. Evitem faltar, tá? Porque, né, só a título da gente relembrar de novo. Se você faltar a P1, a segunda chamada, que é só lá no final do período, ela
é referente à matéria somente da P1. Então, a segunda chamada é matéria toda. Então, assim, o ano é bastante coisa. Vocês estão vendo aí que a matéria é grande, né? É muito detalhe. Então, não deixem, tá? Isso acontecer. A não ser que a pessoa fique doente realmente, né? Não tenha condição de fazer a prova. Somente nesses casos, tá, gente? Então, para a gente fazer aí uma prova, né? Um semestre tranquilo. Aí, gente, então é isso. Alguém tem alguma dúvida nessas questões ou outras questões aí, de repente, vocês já começaram a estudar e aí tem alguma parte que não entendeu? Porque nós já terminamos, né, o conteúdo, que era uma revisão que era, né, para ter acontecido hoje. Eu vou ficar aqui, vou anotar a presença, vou postar as aulas, né? Lá nos slides, a aula gravada. E aí, alguém tem alguma questão que de repente a gente não abordou aqui? Professora, alguma questão de conta? Não, né? Não vai cair nada daquilo que a gente viu nas aulas passadas, não. Não vai cair conta, tá? Nessa prova não cai conta. Só na P2 que cai conta. Tá? Então, por isso que eu tô falando, gente, a P1 ela é bem mais fácil que a P2. Então, assim, se eu fosse vocês, eu não faltaria a prova, porque lá no final do semestre aí junta tudo, um monte de conteúdo, né? Conta, aí esses conteúdos do início que vocês, né, ficam com dificuldade de lembrar. Então, assim, quem falta a prova acaba tendo que pegar isso tudo aí. Tá? Então não vai cair conta. Eu dei para vocês aí o dimensionamento, como é que a gente, né, tá dentro da matéria, mas eu não cobro isso na P1 não, tá? Mas Professora. estudem o dimensionamento da UAN, tá? O dimensionamento vocês vão estudar, vocês só não precisam se deter lá o tamanho do refeitório, o tamanho da cozinha, como é que faz, tá? Sim, pode falar. Não, eu quero falar sobre a aula de amanhã, de higiene. É porque eu não assisti a aula do dia 20. E aí, eu não tô achando o link do YouTube do dia 20. Eu não sei se você não postou. Sim, alguma aluna me avisou, acho que foi a Lid que me avisou, mas eu já tinha colocado, tá? É porque nesse negócio de postar um monte de coisa, eu fui postando, a aula estava lá no YouTube já, mas eu esqueci de botar o link. Mas tá lá, acho que já tem uns 3 dias que eu coloquei, tá? Ah, tá. Às vezes acontece os negócios assim, mas sempre alguém me avisa. Tá, gente? Mais alguma questão, gente? Ó, vou até desligar minha câmera aqui. Então é isso, gente. Olha, eu vou ficar aqui. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, só me chamar, tá? Professora, sou eu que tenho a dúvida. Sim. Esse trabalho, vou até começar a fazer, vou fazer agora o trabalho. Ele tem que ter no mínimo quantas linhas? Assim, é um texto explicativo ou não tem limite de linha? Não tem limite de linha, não. Não precisa ser um negócio extenso, não. A primeira questão aí ela é bem objetiva, ela conta uma história um pouco grande, mas depois ela pergunta, né? Bem objetiva, então essa daí vocês vão botar bem objetivo mesmo. E a outra questão, mas não tem número desde que esteja correto, né? Tem gente que é mais objetivo, tem gente que gosta de escrever um texto maior.
Mas o importante é que vocês façam, tá? Explicar, assim, fizesse um texto, elaborar um texto, entendeu? Não imaginei isso. Por isso que eu... Não, é uma coisa bem básica mesmo, tá? Para vocês fazerem, porque vocês fazendo estudo dirigido é um jeito de vocês estudarem, né? O que a gente aqui os temas das aulas, tá? Mas não precisa ser algo muito elaborado, não, tá? Algo extenso, não. Pode ser bem objetiva, tá? Tá bom, então. Aproveitem que está terminando a aula mais cedo, já façam isso de uma vez, gente. Já aproveitam que a gente tem questão aqui que foi abordada, né, com esse tema também. Então, já aproveita e já faz isso de uma vez. Tá, vou fazer, já vou entregar hoje. Coloca lá no AVA, tá bom? Quem quiser fazer individual, pode também, tá? Mas quem quiser desejar fazer em dupla. Certo? Obrigada, professora. Boa noite. Nada, boa noite. Tchau, professora, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Obrigada aí pela presença.